Olá, meu nome é Eduardo Araújo, eu sou médico psiquiatra, eu faço parte da Rede Municipal de Saúde aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E esse material é voltado para os médicos que trabalham em nossos CRS e UPAs e se deparam com paciente com delirium tremens na urgência. Aqui eu coloquei a imagem de um receptor GABA, que é a porta de entrada para o etanol, ou seja, quando o paciente faz uso abusivo de álcool, ele entra no sistema nervoso central através dessa porta chamado receptor GABA. Coloquei a imagem também aqui, o nome benzodiazepínico, que é o tratamento e que também se utiliza da mesma porta para entrar no sistema nervoso central. Para vocês entenderem bem, os neurônios GABAérgicos eles são inibitórios e os glutamatérgicos eles são excitatórios e eles se autorregulam no cérebro, ou seja, quando o paciente faz uso abusivo de álcool, ele coloca uma carga negativa excessiva no cérebro. Para que o cérebro não fique inibido, o próprio cérebro faz com que o glutamato em resposta seja liberado em excesso também. Então, uma pessoa que faz uso abusivo de álcool, ele também vai ter uma excitabilidade glutamatérgica em resposta, para fazer uma autorregulação. Quando esse paciente deixa de ingerir álcool, ele perde carga negativa no cérebro. E como o cérebro já está produzindo uma grande quantidade de glutamato diariamente, ele vai ficar momentaneamente, alguns dias, com uma excitabilidade glutamatérgica, um excesso de glutamato sendo liberado, isso causando excitabilidade no cérebro. Essa excitabilidade glutamatérgica faz com que os pacientes sintam aqueles sintomas que você conhece como abstinência ao álcool, que é o aumento do tônus adrenérgico, causando taquicardia, hipertensão, sudorese e tremor nas extremidades, a presença de náusea, insônia, ansiedade, agitação, inquietude, alterações comportamentais importantes, podendo evoluir inclusive para crises epiléticas, né? Na verdade crises convulsivas, que não é a epilepsia, mas são crises convulsivas secundárias por causa da abstinência ao álcool, e alucinações, principalmente alucinações visuais. Os pacientes percebem muitos bichos, sensação de aranha, de barata, de que passou um cachorro, e também são comuns sensações táteis, né? Alucinações táteis. Isso é muito comum no delirium tremens. A primeira pergunta que você vai fazer quando você pegar um paciente com esse quadro de abstinência ao álcool ou com delirium tremens na urgência é: por que ele parou de beber? Geralmente esse indivíduo aqui, ele não para de beber por vontade própria. Não é uma decisão de hoje eu vou parar de beber, a partir de agora eu não vou beber mais, vou buscar tratamento. Não é assim que acontece. Geralmente por trás dessa abstinência tem uma pancreatite, tem uma hepatite, tem um carcinoma, pode ter também um problema gástrico, esofagite, ou seja, são vários problemas aqui que podem estar acontecendo nesses pacientes. Até a própria cirrose pode estar acontecendo, né? Então é importante ver distúrbios, por exemplo, hidroeletrolíticos, tá? Se não está acontecendo, desnutrição grave, então tudo isso, uma diminuição proteica, tudo isso deve ser investigado nesse paciente, tá bom? É importante entender porque quando você pega esse paciente e pensa apenas na abstinência alcoólica, você vai pensar apenas em tratar isso. E o paciente pode evoluir para óbito porque você não percebeu outra causa que estava ali, uma doença de base que estava levando também à abstinência alcoólica. A abordagem medicamentosa para esse paciente que tem um aumento glutamatérgico, né, uma hiperexcitabilidade, é você fazer várias cargas negativas aqui. E eu já mostrei para vocês no início que o medicamento que passa pelo receptor GABA é o benzodiazepínico. Nos nossos serviços nós vamos ter o diazepam via oral e o diazepam EV. Tá? O diazepam é muito usado em nossos meios. O ideal seria usar o lorazepam por ter uma meia-vida mais curta, né? E um metabolismo hepático muito pequeno, muito pouco, mas nós dispomos apenas do diazepam. Tá? Então o diazepam pode ser usado e é importante se usar o diazepam mais precocemente possível, e pode ficar tranquilo porque não há um grande risco de haver rebaixamento do nível de consciência, e caso haja uma possibilidade, né, se você perceba que está
com rebaixamento de nível de consciência, nós temos também em nossos serviços o flumazenil, que é o antídoto dos benzodiazepínicos. Então é um medicamento muito seguro de se usar o benzodiazepínico para esses pacientes. Outra coisa importante para esse paciente é ele fazer toda a parte de monitorização, se for necessário uma oxigenação, um acesso venoso importante para a hidratação desse paciente, uma posição importante para que, caso haja, né, um processo de êmese, né, o paciente não venha deglutir, broncoaspirar aquele conteúdo. Então é importante lateralizar o paciente na maca. Outra coisa importante, né, principalmente em pacientes com padrão de desnutrição, é a reposição de tiamina, 300 mg via oral. Só o fato de você repor 300 mg ali em comprimido já é suficiente para evitar a síndrome de Wernicke e Korsakoff. E também a presença, né, muitas vezes o paciente tem um quadro de desnutrição importante, uma hipovitaminose, então é importante a reposição do ácido fólico, até pensando, né, em recuperação do sistema nervoso central. Tá bem? Uma coisa que você não deve usar aqui é antipsicótico, né? Não tem necessidade de se usar haloperidol ali no serviço para esse paciente. Também não tem necessidade de se usar a prometazina, tá? Então, desnecessário o uso da prometazina, um anticolinérgico, que pode causar uma sedação importante, uma sobrecarga hepática importante sem necessidade, tá bom? Então, aqui o importante mesmo, já que está faltando carga negativa, é você dar ao paciente benzodiazepínico. O quanto antes, melhor, tá bom? Isso pode salvar a vida do paciente. Lembrando que o delirium tremens é um transtorno, né? Um quadro que pode levar ao óbito. Então, é importante você fazer isso o quanto antes. Aqui está o meu e-mail, caso vocês tenham dúvida ou qualquer tipo de orientação que queiram receber, estou à disposição. Grande abraço.